Viagem e rotina. Será que isso funciona? Será que é possível ou preciso manter uma rotina ou manter o nosso conjunto de hábitos quando nós saímos em viagem? Hoje eu quero conversar um pouquinho como eu trabalho as minhas metas, meus objetivos e meus hábitos durante as minhas viagens. Eu tenho certeza que esse vídeo vai servir muito para você, porque nós temos aquela ideia de que vamos viajar, vamos chutar o balde, ou aquele pesar de, não, eu estou num processo de mudança, agora vem uma viagem, e aí o que será? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre como nós devemos encarar as nossas viagens quando nós estamos falando de hábitos, resultados e metas. Oi, meu nome é Polly, se você gosta de conteúdo sobre rotina de maneira leve e vida real, aqui é o seu lugar, então ative as notificações, deixe o like, se inscreva no canal e se você quer aprender a montar uma mala prática, aproveita esse vídeo aqui embaixo tem um link, um aulão sobre como montar uma mala de maneira prática. Então se você tem essa dificuldade, seus problemas acabaram. Clica aqui que o link está na descrição desse vídeo. Mas hoje nós não vamos falar sobre como montar uma mala, nós vamos falar sobre comportamento em viagens. Um tempo atrás eu comprava muito aquela ideia de que a nossa rotina não muda. Se eu tenho uma rotina que eu gosto, a minha rotina continua na viagem. Tem uma influenciadora que eu gosto muito e que ela sempre fala que, não, eu mantenho a mesma rotina da casa nas viagens. E eu comecei a observar mais a rede social dela, pensar um pouquinho mais sobre esse assunto e eu cheguei à conclusão que isso é impossível. Quando nós saímos de casa, quando nós viajamos, naturalmente nós quebramos a nossa rotina. Então você acorda um pouco mais tarde, você pega uma praia, você pega uma piscina, você vai comer uma coisa diferente. Ou seja, há um conjunto de atividades que saem do conceito de rotina. Você vai pensar que rotina é aquilo que você faz a maior parte do tempo da sua vida. Rotina é um conjunto de atividades que você repete dia após dia em determinadas condições. Então, se você já não tem que levar a criança para a escola, se você é mãe, você não tem mais que levar a criança para a escola, você quebrou a sua rotina. Aquela atividade está fora. E aquela é uma atividade que você faz a maior parte do tempo. Isso significa que ela é uma atividade rotineira. A saída dela, e quem é mãe vai me entender até melhor, já quebra aquela nossa ideia de rotina. Então não existe rotina nas férias. Você não consegue reproduzir a sua rotina nas férias. O que acontece é, nós levamos parte dos nossos hábitos para as nossas férias. Até mesmo porque a ideia de férias, a ideia de sair de casa e viajar, implica necessariamente na quebra de rotina. Nós estamos querendo sair da casa, daquele dia a dia, para outro lugar, exatamente para descansar disso aqui, ou para vivermos outras experiências. Então não faz sentido você replicar a sua rotina no lugar que você está. Isso seria impossível. Na viagem você vai se afastar um pouco do seu ambiente, desfrutar e criar novas experiências, o que implica que você estará afastada do seu dia a dia, afastada da sua rotina. E o grande ponto é, não há um problema nisso. Você não deixará de ter resultados se você tira 15, 20 dias de férias. Agora, o que é um ponto muito interessante quando nós falamos de construção de hábitos, o que acontece é, quando você tem um hábito muito bem estabelecido, e pense sempre que quando nós falamos de atividade, quando nós falamos de hábito, o hábito é aquilo que nós fazemos com o mínimo esforço. O hábito é aquilo que já está introduzido no nosso dia a dia sem esforço. Nós conseguimos realizar aquela atividade sem pensar muito nela, sem necessitar de muita força de vontade. Quando nós estamos num processo mais avançado de mudança, de construção de hábitos, nós vamos replicar boa parte deles na nossa viagem. Se você já tem uma rotina de exercício bem estabelecida, você irá fazer exercícios na sua viagem. A depender da viagem mais, a depender da viagem menos, mas você sentirá a necessidade de praticar exercícios nesses dias, porque o seu corpo já está habituado. A mesma coisa para alimentação. Se você já tem uma rotina
de alimentação, você vai manter boa parte dessa rotina lá. Talvez você saia para experimentar uma sobremesa, beba um pouco mais de álcool, mas o principal da sua dieta, o principal da sua alimentação, já será em consonância, já será de acordo com o que você está habituada. Quando nós temos o hábito de ler, um livro sempre vai te acompanhar para aqueles momentos que você tem um tempinho. Então, se você está sentado na beirada da praia, você vai pegar o livro e vai ler. Se você está no avião, você vai fazer uma leitura, você pegou um trem, você teve um tempinho ali para dar uma descansada num café, você vai parar um pouquinho, vai ler, porque aquele hábito já está enraizado, você já criou o hábito, então aquilo é mais fácil de ser realizado na sua viagem. Quanto mais avançado nós estamos nesse processo, mais nós conseguimos replicar o hábito. Mas isso não significa que a nossa rotina está repetindo. Note, quando eu dei o exemplo da leitura, eu falei que nós vamos conseguir encaixar essa leitura em momentos que não são os momentos que nós estamos acostumadas a ler todos os dias. Talvez você esteja acostumada a ler no inicinho da manhã, mas no início da sua manhã na viagem, você vai arrumar para pegar o café da manhã, para fazer um passeio ou coisa parecida. Ou seja, aquele momento de leitura não será um momento rotineiro, não estará dentro daquela estrutura de rotina que você tem na sua casa. Mas você lerá porque a leitura já é um hábito seu. Então pense nisso. Quanto mais nós estamos avançados nos hábitos, quanto mais os hábitos estão enraizados no nosso dia a dia, mais facilidade nós temos em reproduzi-los em quaisquer ambientes. Quanto menos enraizados, menos dificuldade. Então, se você está no início do seu processo de mudança, vai ser mais difícil para você manter ou para você continuar esse processo quando você tem essa quebra de ambiente, porque você vai quebrar a sua rotina e a quebra de rotina ela é ruim para a construção de hábitos. Agora, quando o seu processo está mais avançado, é mais fácil manter os hábitos e não as rotinas. E o que eu te digo, se você está no início do seu processo, seja gentil com você, entenda que aquela quebra é natural e que o seu processo, por conta daquela quebra, será mais lento e será necessário que você tenha muita força de vontade para retomá-lo assim que você voltar. E aqui uma dica que eu te dou, se você conseguir fazer alguma coisinha lá, celebre essa conquista. Além de celebrar, entenda o quanto isso é importante para o seu cérebro. Você dá um comando muito poderoso para o seu cérebro quando você mostra para ele que você vai fazer apesar de quaisquer condições. Se você conseguir manter uma partezinha da sua construção lá, é muito interessante. Mas se você não conseguir, entenda também que isso é algo natural. O mais importante, usufrua da sua viagem. O ano tem 365 dias. Não será uma semana ou 15, 20 dias que vão jogar todo o seu processo no lixo. A vida é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Então você precisa estar constante a maior parte do tempo. Mas, fundamental, não negocie com você na volta. Voltou, no outro dia esteja pronta para construir, para correr atrás das metas que você colocou lá no início do ano. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você entenda de fato o que são férias e para que as férias servem. E saia dessa ideia de que você tem que reproduzir a sua rotina lá, porque isso é impossível e você só vai ficar frustrada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você, compartilhe com uma amiga.